entrou, então vamos começar a gente mesmo, tá? Depois eu vou ver se eu consigo com o Wagner aí, para Wagner subir essas duas aulas no canal do YouTube. E aí, o pessoal que faltou, se quiser assistir, vai lá no meu canal e assiste, entendeu? Então aí, Osnaldo, Lediane. Maria, Gleidiane, estão me escutando bem, então? Ah, sim. Sim, estou ouvindo bem, viu? Então, vamos dar continuidade, tá bom? Vocês estão visualizando a tela aí, não estão, gente? Uhum. Wagner, tá gravando já, Wagner? Opa, tá sim, já tá gravando. Tá, então vamos lá, tá? Pessoal, nós terminamos a aula na segunda, nós tínhamos feito até o mês de agosto, se não me engano, do Simples Nacional, tá? Vocês vão me falando aí, ó. Vocês estão vendo que eu completei a planilha, certo? A forma do cálculo não mudou nada, eu só dei segmento para poder concluir essa parte logo, tá bom? Nessa parte do simples, ficou alguma dúvida? Gleidiane, Maria? Não. Ficou alguma dúvida? Não. Vocês verem aí. Como é, Maria? Só praticar para ver se dá certo. Tem que praticar, tá? Tem que praticar mesmo. É assim, aí nós revisamos, tá? O que é o fator R, a alíquota efetiva, tá? Nós revisamos tudo, tanto a fórmula do fator R, como também a fórmula da alíquota efetiva. Estudem isso aqui direitinho, certo? Porque pode ser que caia alguma coisa relacionada a isso na prova, tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade, tá, gente? Então, se vocês verem, se vocês prestarem atenção aí, eu acho que tem alguém com o vídeo aberto, eu queria que mutasse aí. Quando quisessem falar, poderiam falar, tá bom? Pronto, show de bola. Pronto. Se vocês veem, gente, o simples aqui, ó, quanto deu de simples nacional durante a projeção que nós fizemos para essa empresa durante 2023, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou até colocar aqui em laranja. Tá vendo aqui? Tá? Perfeito, gente? Valor do simples, né? Que você está mostrando. Valor do Simples Nacional projetado. Tá vendo aqui? Deu 58 mil para 2023 essa empresa nas projeções que nós fizemos. Perfeito? Perfeito, turma? Pronto. Vou dar continuidade, tá? Agora, terminamos o Simples Nacional. Fizemos a análise do Simples Nacional. Agora nós vamos partir para a presunção, tá? Os mesmos dados, como ele ficaria no lucro presumido, certo? O PIS e COFINS, o PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, eu já fiz aqui, ó, porque a planilha, ela já me pega, se vocês veem, a planilha, ela já me pega uma projeção, tá, turma? Ela já pega aqui, ó, tá vendo? 50 mil da projeção de 2023.
Tô falando, tá, gente? Pelo menos assim, dizendo, entendi, tô vendo. Podem, podem ir dando o ok, tá bom? Ó, se vocês veem o PIS/COFINS cumulativo, nós vamos calcular o lucro presumido agora, tá? Então, tratando de lucro presumido, a gente tem a apuração do PIS e COFINS cumulativo, concordam? Estão me escutando, turma? É que eu pausei aqui o microfone. A Pronto. guria está assistindo o vídeo aqui atrás. Podem ir falando, tá? Ó, concordo. Perfeito, entendeu? Se vocês verem aí, a gente vai calcular agora o PIS e COFINS cumulativo. A cumulatividade do PIS e COFINS não é para lucro presumido, em regra geral, não é isso? Então, a gente sabe, se a determinada empresa ela está no regime do lucro presumido, normalmente ela vai, em regra geral, só se tiver algum impedimento, mas em regra geral, vai ser calculado o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, tá? Então, tratando do regime cumulativo, como essa empresa de serviço, ela não tem produtos envolvidos, nem teve receitas financeiras, outros tipos de receita, somente a prestação de serviços aqui, ó, que foi a projeção dos 50 mil mensal, que é a mesma projeção aqui do Simples, tá? Vocês estão vendo? Pronto. E aí vamos nós. Então, nesse caso, se vocês veem aí, o PIS e COFINS, como a alíquota do PIS e COFINS cumulativo para o PIS é 0,65%, está até aqui em cima, ó, 0,65%, e da COFINS é 3% sobre o faturamento mensal. Então, nesse caso aqui, o PIS e COFINS cumulativo, essa aba aqui, gente, é uma comparação, tá? De, ó, presumido, vou até pintar aqui, ó, presumido com lucro real, certo? E aqui é a diferença desses dois regimes, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo a questão da cumulatividade do presumido para PIS e COFINS, certo? Então, aqui deu a projeção, como é 50 mil mensal, vai dar 325 de PIS cumulativo, que é 0,65% sobre o faturamento, e 3% de COFINS cumulativo, que é 3% em cima de 50 mil. No ano, que são os mesmos valores, no ano vai dar 3.900 de PIS e vai dar 18 mil de COFINS. Perfeito? Tá, gente? Pronto. Então, vamos lá. Nessa outra aba, a gente tem a apuração da não cumulatividade. É que se ele tivesse no lucro real, perfeito? Ele pagaria quanto de PIS e COFINS? Como aqui não tem crédito, a gente sabe que a não cumulatividade do PIS e COFINS, ela absorve os créditos de alguns insumos ou até mesmo de algumas aquisições de mercadoria, tá? Nesse caso, não existe crédito. A gente sabe que lá na atividade não vem falando de crédito de PIS e COFINS, tá? Então, nesse caso, vai ser o quê? A alíquota, o faturamento de 50 mil, conforme vocês estão vendo aqui, ó, nessa aba. Vou pintar aqui. Eu estou falando, gente, mas vocês me parem, tá? Porque eu estou em telas separadas aqui. Se tiverem dúvida, me param. Em amarelo aqui foi o faturamento mensal, certo? Que aqui não é mercadoria, é serviço. Certo?
Então, a base de cálculo é 50 mil vezes 1,65%, certo? Então, se vocês verem aqui, o PIS está dando 825, aqui nessa aba dos débitos, ó. Onde? Aqui nessa aba dos débitos, tá? Então, o PIS está dando aqui, ó. Se vocês verem, o PIS aqui, ó, está dando 825 sobre os 50 mil. E o COFINS está dando 3.800 sobre 50 mil, que nada mais é do que... A gente sabe que a alíquota do PIS tem lá nos slides, tá, gente? Estudem isso. Estudem essas alíquotas, que pode ser questão de prova. Tem lá nos slides. A alíquota de PIS e COFINS da não cumulatividade é 1,65% para PIS e 7,6% para o COFINS, tá? Então, vai ser sobre os 50 mil. Está dando justamente, ó, PIS apurado, R$ 825 sobre 50 mil, que é 1,65 sobre 50 mil, e 3.800 de COFINS, que é 7,6%, também sobre 50 mil, tá certo? E aí, projetado para todo ano calendário, tá aqui, ó, todo ano calendário, tá? Essas abas aqui de crédito é se fosse produtos envolvidos, tá aqui, ó, créditos. Aí, se tivesse compra de insumo, a gente absorveu o crédito. Se tivesse depreciação de equipamentos, a gente absorveu o crédito, tá? Se tivesse aluguel envolvido, a gente absorveu o crédito. Mas, nesse caso, não tem nenhum crédito envolvido, certo? Terminando de analisar, a gente vai agora para as apurações trimestrais. Estão entendendo, gente? Gleidiane, Maria, estão entendendo? Pronto. A gente veio, terminamos o simples, a gente veio e apurou o PIS e COFINS cumulativo, apuramos o PIS e COFINS não cumulativo, tá? Aí a gente agora vai para contribuição social sobre o lucro, tá aqui, ó, serviços, a projeção também de faturamento, aqui o quê? Na presunção, tá, gente? Aqui é o cálculo do imposto de renda, essa aba é para calcular o imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o presumido. Então, aqui está aqui, ó, 50 mil mensal. A gente sabe que esses dois impostos que são sobre o lucro, eles são calculados trimestralmente, concordam? Perfeito? Então, eles são calculados trimestralmente, esses dois impostos. Então, está aqui, ó. Primeiro trimestre de janeiro, vou até pintando aqui, ó. Janeiro até março, deu 150 mil. Então, minha base de cálculo, a base de cálculo vai ser justamente os 150 mil vezes 8%. Por quê? Ó, aqui é uma clínica, vou até colocar aqui, tá, gente? Clínica médica, existe equiparação hospitalar. Depois vocês veem o que é isso, tá? Eu falei isso até em sala de aula, tá bom, gente? Equiparação hospitalar é porque agora, dependendo do contexto, clínicas médicas podem se equiparar os hospitais e ter uma carga tributária reduzida. Por quê? A presunção para imposto de renda e contribuição social, quando não tem equiparação, é de 32%. Quando tem equiparação, é como se fossem hospitais. Para o imposto de renda é 8%, tá? Aqui nesse caso, o imposto de renda é 8% a base de cálculo, certo, gente? E para a contribuição social é 12%, perfeito? Então, em cima de 8%, eu aplico a alíquota, tá vendo aqui, ó, nessa aba. Se vocês verem, não tem adicional de IR, tá vendo aqui? Não ultrapassou
o limite, não tem adicional de IR, os 60 mil por ouvinte mensal e os 60 mil trimestral, tá? Então, nesse caso aqui, vai se calcular 15%, que é a alíquota do imposto de renda sobre a base de cálculo de 8, que deu 24 mil sobre essa base de cálculo. Nós encontramos 8% sobre 150 mil no primeiro trimestre de faturamento. Encontramos a base de cálculo e aplicamos a alíquota de 15%. A mesma situação para a contribuição social. Em cima dos 150 mil, aplicamos 12%. Em cima dos 12%, aplicamos 9% da alíquota da contribuição social. Então, aqui, ó, primeiro trimestre deu 3.600 de imposto de renda e deu 9% de contribuição social. E deu 1.620 de contribuição social, tá? Segundo, terceiro e quarto trimestre, consequentemente, vai ser a mesma coisa, porque os faturamentos são os mesmos, tá, gente? Tá aqui, ó. Terceiro e quarto trimestre. Vocês veem, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023, certo? Aqui são as projeções para cálculo de imposto de renda, que tá aqui os valores dos impostos, ó. Imposto de renda e contribuição social, certo? Entenderam, gente? Compreenderam aí? Estou tentando entender. Pronto. Então, nesse caso, a gente calculou. Voltando aqui na planilha. Nesse caso, nós calculamos o simples, voltando, recapitulando. Vimos aqui, na próxima, projetamos a receita para calcular o PIS e COFINS no regime cumulativo, como se ele tivesse no lucro presumido. O PIS e COFINS, como ele tivesse no regime não cumulativo. Aí viemos nessa aba agora, calculamos o imposto de renda e a contribuição social no lucro presumido, tá? Tá aqui, ó, no lucro presumido. E agora a gente vai calcular o imposto de renda e a contribuição social, gente, no lucro real. Como a gente viu, no lucro presumido se presume uma base, tá, gente? Presume-se uma base para calcular os impostos. Já no lucro real, tá aqui a aba de lucro real, ó, a gente precisa jogar os dados para descobrir a nossa DRE, tá? Então, a gente vai ter que voltar aqui. Nesses informativos aqui, ó, vou fechar essa tela. Vou sair dessa tela e entrar nessa outra, que foi as informações. Justamente aqui, tá? Ó. Aqui são as projeções, 50 mil de faturamento, já está lá. Nós temos despesas com folhas e encargos, 173 mil. Custos com profissionais, 70 mil, tá? Então, a gente vai ter que acrescentar isso aqui lá na nossa DRE, tá, gente? E eu vou incluir aqui como se tivesse despesas administrativas gerais equivalente a 8% sobre o faturamento. É mais uma informação, tá? Então, vamos lá. Tá aqui minha DRE. O custo foi me dado. Peraí, deixa eu tirar aqui a tela, certo? Para vocês visualizarem a planilha, alimentação. Então, tá aí, certo? Então, tá aqui, ó, faturamento. A DRE começa com faturamento, não teve mercadoria, é serviço. Existe deduções? Não vai ter CPRB, que é contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Não vai ter ICMS,
E o PIS e COFINS já puxou lá da aba da não cumulatividade, que foi aqui, ó. 9.000, 45 mil e pouco, ó, foi daqui, ó. Que nós calculamos, dessa aba do PIS e COFINS não cumulativo, tá? E aí, descendo, a gente teve custo, ó, abatendo 600 mil de 30.900. Calma, aqui. 600 mil abatendo de 55.500, ficamos com 544 mil de receita líquida. Menos do nosso custo, que o custo está dando 70 mil de profissionais. Então, nosso lucro bruto está dando 474.500. Despesas com folha foi justamente o valor de 173 mil, conforme as informações lá que nós colocamos para calcular os valores. Então, nesse caso, 173 mil. E despesas gerais e administrativas está dando 8% do meu faturamento. Pronto. Então, gente, as informações nós concluímos, tá? Para cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro real, que é a apuração da DRE. Então, tá aqui, o faturamento bruto de 600 mil projetado, PIS e COFINS no regime não cumulativo deu 55.500, então eu abato, fico com minha receita líquida de 544.500, menos o custo do serviço prestado, que é 70 mil, que, conforme informações que nós colocamos lá no outro quadro, tá? Que vai dar justamente 474.500 de lucro bruto, menos 173 mil de folha, que estava também a informação lá no outro quadro, e menos 8% de despesa administrativa, que dá 48 mil, que vai dar justamente crédito de ICMS não tem, então eu zero, que não tem produto. Então, resultado operacional, que meu resultado operacional é justamente minha receita líquida, meu lucro bruto, na verdade, tá aqui, ó. Lucro bruto menos folha, menos despesas gerais administrativas, que dá 253.500. Se eu tivesse receita ou despesas financeiras, que está justamente nessas duas abas aqui, ó, eu colocaria aqui e ajustar esse saldo. Mas como eu não tenho, então meu resultado antes do imposto de renda e a contribuição social, meu lucro antes do imposto de renda é 253.500. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Então, nesse caso, quando eu chego aqui, vocês lembram que eu levo para o Lalu e aqui eu vou fazer as apurações. Ó. Se vocês verem, está aqui do lado, ó, adições, exclusões. Como aqui não tem nada de exclusão, nada de adição e nem compensação de prejuízo, então meu lucro mesmo, minha base de cálculo para imposto de renda e contribuição social vai ser os 253 mil que eu encontrei, certo? E 500. Que vai dar de imposto de renda 39.375, que é justamente 38.025 imposto de renda, mais adicional de 1.350. Samuel, por que o adicional? Porque o adicional, porque aqui, como a apuração é anual, o que ultrapassar 240 mil de lucro, o que ultrapassar 240 mil de lucro, eu aplico 10%. Então, se vocês veem aqui, deu 253.500. Então, 13.500, eu apliquei 10%, que deu justamente o adicional de 1.350, tá? E a contribuição social, gente, que é 9% sobre os 253 mil. Ou seja, nesse caso de adicional e de custo de renda, vai dar um total aqui de
62.190, tá no ano, gente. Agora, finalizando aqui essa DRE, vocês têm alguma dúvida? Gleidiane, Maria, Osnaldo? Professor, não vou mentir, não. Tá? A fumaça saiu agora. Vai assim mesmo. Uns entendem, Não, não outros ficou não. dúvida não, viu, professor? Não. Tem uns que têm mais dificuldade, mas pode seguir. Tá, vou seguindo, tá, turma? Pode seguir. Então, nesse caso, ó, se vocês veem, é uma construção à planilha. Vou voltar novamente para vocês recapitularem, tá? Viemos aqui, calculamos o simples, do simples finalizamos, tá? Aí viemos, calculamos o PIS e COFINS cumulativo, perfeito? Depois calculamos o PIS e COFINS não cumulativo, tá? Depois viemos aqui, calculamos o imposto de renda e a contribuição social como se tivesse no lucro presumido, certo? E agora calculamos o imposto de renda e a contribuição social como se tivesse no lucro real, perfeito? E aí, gente, aqui já me dá os dados atualizados também da presunção, porque ele só faz puxar os dados conforme a alimentação, tá? Se tivesse no presumido da DRE. É só para efeito de entender os resultados financeiros, tá bom? Gente, quando eu termino, se vocês veem, como eu falei a vocês, aqui é uma simulação de um planejamento simples. Eu costumo dizer que é mais uma avaliação tributária, tá? Mas na vida real, vocês não vão pegar tudo assim mastigado, não. Provavelmente, nesse campo aqui, ó, de alimentação de DRE, provavelmente vocês vão fazer uma construção de um plano orçamentário, se a empresa não tiver uma estruturação financeira, entendeu? Vocês vão ter que levantar dados para saber cada estruturação dessa daqui, saber qual a estruturação das despesas, saber qual a estruturação dos impostos por um pago, saber fazer uma projeção, entendeu? Então, tudo isso aqui vai ser construído. Mas depois que eu tenho as informações, que eu venho para a planilha, certo? Que eu vou presentear vocês com essa planilha, fica tudo mais fácil para poder se alimentar, tá? Quando eu venho e faço todas essas simulações, faço lá, cálculo simples, depois venho, calculo PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, depois venho e calculo o imposto de renda e a contribuição social no lucro presumido. Depois venho e calculo no lucro real também, tá? E aí eu tenho um quadro comparativo. No final, eu tenho um quadro comparativo, tá? Se vocês veem, essa simulação que nós fizemos, para uma análise tributária, o que é que vocês iam aconselhar o cliente nesse caso aqui? Vocês olhando para esse quadro comparativo, vocês iam aconselhar o cliente em que para 2023? Hein, Gleidiane? Eu aconselharia o lucro presumido. Presumido? Não, perdão, o Simples Nacional. Ou seja, nesse exemplo, a gente aconselharia o quê? O cliente permanecer no Simples Nacional. Simples. Entendeu? O cliente, pela Tributo. projeção que nós levantamos, por todo o seu plano orçamentário, o que foi levantado de informação, mesmo assim, a avaliação ainda é aconselhável vocês estarem no lucro real, no Simples Nacional. Porque você vai pagar, no mínimo, para o lucro presumido, até o final do ano, por suas projeções, no mínimo 20 mil a menos de impostos, certo? E se tratando de lucro real, tá? Aí é que não compensaria mesmo, porque a tributação é muito alta, você não tem despesas muito altas, entendeu? Então, como sua margem de lucro é alta,
não é aconselhável ir para o lucro real, tá? Só que aí, gente, aí vem os detalhes dos planejamentos, tá? Por isso que sempre quando vocês terminarem de calcular, nunca só confiem em planilha, perfeito? Aí vem as análises sucintas de vocês. Por exemplo, nesse caso, eu poderia, de certa forma, ver se juridicamente, por conta da terceirização, eu poderia colocar eles, se vocês veem o que está pesando aqui para eles no quadro, se vocês veem o que está pesando é o INSS patronal. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Se eu tirasse esse INSS patronal, qual era o que era mais vantajoso para ele aí, Gleijane? Aí seria o lucro presumido. Você está vendo a lógica? Então, Hum. nesse caso, será se não teria viabilidade eu pegar esse cliente, tirar os colaboradores dele e incorporar em outra empresa terceirizada, certo? Se a lei me permitir isso, ele deixaria de pagar esse patronal, pagaria o Simples Nacional nessa outra empresa terceirizada. E ele indo com essa empresa para o lucro presumido, no final das contas, poderia ser que tivesse vantagem para ele nesse quesito, entendeu? Deixa eu fazer aqui só uma simples simulação. Vamos supor aqui que eu tirasse aqui, zerasse, tá? Perfeito? Zerasse. Tá vendo que compensa? Ele lucro presumido, né? Mas vamos supor que essa folha dá 172 mil no ano, e ele teria que pagar aqui em 172 mil 6% de Simples Nacional, tá? Porque ele iria pagar por uma empresa do Simples. Perfeito, Gleijane? Ó, nesse caso, ele iria acrescentar em outra empresa 10 mil reais a mais, entendeu? De Simples Nacional. Então, seria 42 mil, mais o Simples Nacional, poderia que tivesse vantagem dele ir para o presumido nesse contexto, entendeu? Mas falando a grosso modo, que ele não compense, ele abrir um CNPJ para poder terceirizar a mão de obra dele, não compense isso, nessa situação aqui, o mais vantajoso para ele é estar ainda no Simples Nacional. Tá bom? Perfeito? Dúvidas? Mas aí, nesse caso, como é que faz a análise, assim, para ver se compensa dele abrir outro CNPJ para terceirizar essa mão de obra, para ele migrar para o lucro presumido? Certo. O que é que, assim, como é normalmente que nós fazemos? É sempre bom toda empresa ela ter um jurídico envolvido, entendeu? Porque hoje em dia, com a brecha da terceirização, com a brecha da reforma trabalhista, houve muitas questões aí de eu poder terceirizar não somente atividades fins, como também atividades meio, que antes não podia, tá? Da minha empresa. Então, nesse contexto, eu posso pegar, teoricamente, eu poderia pegar uma parte ou a maioria dos colaboradores e jogar em outra empresa, certo? Que aí eu constituiria essa empresa só para terceirizar mão de obra para essa empresa minha, para a clínica. Vamos supor que aqui a gente está falando da clínica, tá? E aqui eu iria emitir a nota fiscal de serviço para cada prestação de serviço e ia pagar só o Simples Nacional aqui nessa empresa, 6%. E não pagaria patronal nesse contexto. Entende? Só que aí é muito bom sempre deixar amarrado. Eu sempre envolvo o jurídico, porque muitas vezes o contador ou o jurídico gostam de ter ego. Eu não aconselho se fazer planejamento só
dizer que é o bam, bam, entendeu? Tem que ter muita humildade, porque eu costumo dizer que é assim, é cada macaco no seu galho, entendeu? Então, eu envolvo sempre o jurídico nos planejamentos para poder lhe dar a avaliação técnica dele também. Por quê? Esse cliente ele pode dizer que não vai ter subordinação com os colaboradores, ele pode dizer que não vai ter exigência de horário, e ele vai praticar tudo isso aí, e pode ser que o que a gente está tentando fazer para ele para reduzir impostos, pode vir problemas maiores trabalhistas para ele depois. Entendeu? Então, isso tem que ter uma avaliação, tem que ter um jurídico também envolvido no planejamento. Tá? Só compensa se, de fato, caracterizar uma terceirização. Entendeu? Então, tudo isso aí, na hora do planejamento, tem que ser avaliado para poder a gente dar a melhor cartada. Resumidamente, nisso que nós falamos aqui, de planejamento, nesse exemplo básico, o Simples Nacional é o mais vantajoso. Eu quis trazer isso aqui na prática para vocês entenderem como é que a gente pega lá os 3 regimes, joga no liquidificador e vai fazendo as análises, tá? Sabendo que a gente pegando empresas comerciais e industriais, principalmente, as análises são mais detalhadas, porque se trabalha com produto. Aí, o PIS e COFINS não cumulativo vai ter crédito na aquisição das mercadorias, de insumos e de outras possibilidades. Aí tem que avaliar esses créditos, entendeu? Tudo isso aí, tá? Tudo isso aí. Pessoal, então assim, gente, a gente finaliza nosso conteúdo, tá? A gente finaliza, para mim, eu finalizo com chave de ouro, porque o que eu queria também era tanto passar o contexto teórico, como também eu queria que vocês vissem como, de fato, eu gosto de estruturar meus planejamentos, tá? Tá certo que aqui foi algo bem genérico, bem superficial, mas vocês não ficam verdes sem entender, porque muitas vezes, quando a gente sai de aulas de planejamento, a gente começa a perguntar, eu vou para onde agora? Entendeu? Eu posso dizer assim, não é tão complexo como muitas vezes a gente acha, sabe? Não é tão complexo, não deixa de ser complexo, mas que tudo é possível desde que a gente esteja ali, sempre se aprimorando, se aperfeiçoando, buscando, entendeu? Estruturando. Aqui é uma forma de planilha que eu gosto de usar, mas vocês no dia a dia podem estruturar melhor para vocês ainda a planilha e o material de vocês, entendeu? Então, gente, segunda é a nossa prova, não é isso, Gleidiane? É a bênção da prova. Mas, ó, gente, eu vou dizer para vocês, se vocês pegaram os slides, estudaram os slides, vocês fecham a prova. Agora, se for para a prova sem estudar, nem santo faz milagre. Verdade. A prova não está difícil, a prova está tudo nos slides. Como eu disse a vocês, não vou cobrar nada do que a gente não deu, tá entendendo? Não vai ter nada de bicho de outro mundo, entendeu? Mas precisa ter prova, né? É uma coisa que é da organização, a gente não tem como fugir, né? Vai ter alguma questão de cálculo? Não, porque a prova ela tem que ser 8 questões fechadas, a exigência da organização. Tem que ser 8 questões fechadas e 2 abertas, tá? Se a gente colocar cálculos de planejamento, por isso que eu queria dar a planilha, os cálculos, e a gente deu muito cálculo na sala também, porque eu sabia que na prova eu não poderia fazer isso, entendeu? É pouco tempo para vocês fazerem a prova, tá? Verdade. Então, a prova é só o checkmate para a gente finalizar aí o semestre com chave de ouro, se Deus quiser. Certo. Dúvidas? Por hora, Não dá, né, filho? a dúvida que eu tinha já... No caso, só o Simples Nacional que não paga o INSS patronal, é isso? Porque o Simples, lembra que o Simples ela é uma união de impostos no único DAS, que é o único documento de arrecadação? No valor que a gente paga do Simples,
já tem um percentualzinho que é de patronal, Ah, certo. entendeu? Então, por isso que, teoricamente, o pessoal acha que não paga, mas paga, mas é porque está dentro já daquela alíquota, Ah, sim. entendeu? Entendi. Tá? Mais dúvidas? Por hora. Agora é só se Gente, preparar para a prova segunda-feira. a gente vai estar lá segunda-feira. Ó, veja bem, falem para a turma, o Wagner está aí também, ele vai salvar as aulas. Eu não vou jogar em nenhum local, vou jogar no meu canal, tá? Até porque a faculdade, ela nem libera fazer esse tipo de aula com vocês, entendeu? Eu quis mesmo porque eu não poderia deixar vocês saírem, prejudicar em nada, tá? Eu queria a coordenadora vir falar comigo, eu digo, mesmo assim, você falando comigo, eu vou dar de todo jeito. Porque eu prefiro que eles saiam com conhecimento. Ah, não vou pagar, não tem problema, eu não quero ir. Tá entendendo? Ah, faculdade, não tem problema, é questão minha. Tá? Então, eu vou terminar aqui a aula. Essas duas aulas são minhas, então eu vou subir lá no meu canal do YouTube. Aí você vai falar para o pessoal: ó, quem quiser assistir, as aulas estão gravadas e vai estar no canal do Samuel. No mais tardar, até amanhã de manhã, eu quero subir. Eu não vou garantir hoje ainda, mas no mais tardar, até amanhã de manhã, eu vou estar subindo. Tá? Perfeito,